Em um mundo onde a liberdade de expressão flui como um rio inesgotável, há lugares onde a fé se ergue como um ato de ousada resistência. Lugares onde a Bíblia, o livro que transformou almas e nações, é silenciada por um medo profundo. 7 países ergueram muros de censura tão altos quanto o medo que os construiu, abafando a voz da fé com leis que caem como martelos e punições que ferem como espinhos. Nesta jornada, mergulhamos nos cantos mais sombrios do planeta, onde a verdade é perseguida e o evangelho é tratado como um segredo perigoso. Mas mesmo nesses lugares de trevas, o brilho da coragem daqueles que desafiam a opressão nos mostra que, quando a Bíblia é banida, seu poder permanece firme, como uma chama que nenhuma escuridão consegue apagar. Ao longo da história, o cristianismo enfrentou perseguições em diversas regiões e épocas. Dos cristãos lançados aos leões no Império Romano, à imposição da ortodoxia religiosa na Idade Média, a opressão à fé cristã tem sido uma constante. Hoje, em tempos modernos, a perseguição assume novas formas, às vezes sutis, outras vezes brutalmente explícitas, onde o simples ato de ler a Bíblia pode custar a vida. A Bíblia, que para muitos é fonte de fé e esperança, se transforma em um símbolo de resistência e perigo em certos países. Mesmo que a liberdade religiosa seja um direito fundamental reconhecido internacionalmente, em muitos lugares esse direito é violentamente suprimido. As razões vão desde o controle político até a preservação de uma identidade religiosa específica. Neste contexto, entenderemos como, no século XXI, a posse de uma Bíblia pode ser vista como um ato subversivo, desafiando estruturas de poder e ameaçando a estabilidade de regimes que temem qualquer forma de dissidência. Um dos países mais notórios é a Coreia do Norte, onde a Bíblia é absolutamente proibida. Ser pego com uma Bíblia nesse país é considerado um dos crimes mais graves que uma pessoa pode cometer. As consequências são extremas, variando desde execuções públicas até o envio para campos de trabalho forçado, onde poucos sobrevivem. A vida dos cristãos na Coreia do Norte é um testemunho trágico de coragem e sacrifício. Na Arábia Saudita, o berço do Islã, a situação não é menos grave. Sob o rígido regime do wahhabismo, qualquer prática religiosa que não seja o Islã é estritamente proibida. A posse de uma Bíblia pode resultar em prisão, deportação e até castigos físicos. Trabalhadores estrangeiros cristãos, especialmente migrantes das Filipinas e da Índia, vivem sob constante vigilância e medo, sabendo que qualquer sinal de sua fé pode ser descoberto e punido severamente. Nas Maldivas, um destino turístico famoso por suas praias paradisíacas, a realidade para os cristãos é bem diferente. O país, que exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos, proíbe qualquer outra prática religiosa. O simples ato de possuir uma Bíblia pode resultar em prisão e ostracismo social. Cristãos são forçados a viver na clandestinidade, escondendo sua fé até mesmo de seus vizinhos e amigos. Em países como a Somália, devastados pela guerra e dominados por grupos extremistas, o cristianismo é praticamente erradicado. A posse de uma Bíblia é um risco de vida imediato. Cristãos que permanecem no país precisam esconder sua fé em cavernas, túneis e buracos para evitar a ira das milícias islâmicas, que punem qualquer desvio de sua interpretação radical do Islã com a morte. No Afeganistão, especialmente após a retomada do poder pelos talibãs, a perseguição aos cristãos se intensificou. Converter-se ao cristianismo é considerado apostasia, um crime punível com a morte. Afegãos que praticam o cristianismo fazem isso em absoluto segredo, sabendo que qualquer erro, por menor que seja, pode custar suas vidas. No Paquistão, apesar de a Bíblia não ser explicitamente proibida, as leis de blasfêmia, que permitem pena de morte para quem criticar o Islã, fazem com que a posse de uma Bíblia se torne um ato incrivelmente perigoso. Cristãos são frequentemente acusados de blasfêmia e perseguidos por multidões enfurecidas. A vida cristã no Paquistão é marcada por medo constante e isolamento. Por fim, no Irã,
Um regime teocrático que combina poder religioso e político reprime sistematicamente os cristãos, especialmente aqueles que se convertem do Islã. As chamadas igrejas domésticas são frequentemente alvo de batidas policiais, e pastores são presos e torturados. Ainda assim, a fé persiste, florescendo nas sombras de um regime que tenta erradicá-la. É impressionante pensar que, enquanto muitos de nós têm a liberdade de ler a Bíblia sem restrições, milhões de pessoas arriscam suas vidas para acessar esse livro sagrado. Que isso nos leve a refletir e valorizar o que temos. Que possamos nos lembrar de nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que enfrentam perseguições inimagináveis para viver sua fé.